Quero trazer mais uma manifestação, dessa vez que foi publicada pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz. Vamos ver aqui o que ele publicou e trazer para a nossa audiência. Podem colocar aqui no telão, por favor, essa manifestação do Katz. Esta manhã convoquei o embaixador do Brasil em Israel para Yad Vashem, o local que demonstra mais do que qualquer outro o que os nazistas e Hitler fizeram aos judeus, incluindo a membros da minha própria família. A comparação do presidente do Brasil, e aí marcou o Lula, entre a guerra justa de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazistas, que exterminaram 6 milhões de judeus, é um grave ataque antissemita que profana a memória dos que foram mortos no Holocausto. Não perdoaremos, nem esqueceremos. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, declarei ao presidente Lula que ele é uma persona não grata em Israel, até que ele se desculpe e reconsidere suas palavras. Ô Gustavo Segré, você que conhece bastante de diplomacia, dessas relações, quando um país declara que alguém é uma persona não grata, que significado que isso tem? É uma questão prática que impede algumas coisas ou ela é mais simbólica? Primeiro tem uma simbologia, e aí deixou a porta aberta, se o nosso diretor colocar de novo, que é até que ele pede desculpas. Em geral, não funciona assim, não é? Eu te coloco como não grato até você se desculpar, é colocado não grato. Na prática, não tem um efeito comercial, nada disso, mas não vai ter nenhum complemento diplomático entre os dois países. Por exemplo, uma visita oficial, esquece, não terá nenhuma visita do Netanyahu, por exemplo, aqui ao Brasil. E muito do que é feito no comercial depende dessa relação que começa no diálogo, na visita, no tete-a-tete, é isso? Depende, porque se você tiver qualquer problema comercial que deve ser resolvido diplomaticamente, quem involucra é a embaixada, os consulados. Quando você tem o problema nesse caso aqui, que é o que está mencionando o primeiro-ministro, aliás, o ministro das Relações Exteriores, tem a ver mais que nada com a pessoa, não é com o Brasil. Sim. Ele está indicando pessoa não grata ao presidente Lula. Ele não está dizendo os brasileiros e tal. Mas gera um atrito que poderia e deveria ter sido evitado. E, de novo, isso foi motivo do presidente Lula sair do comentário que deveria ter lido. E nada mais que isso. E não é a primeira vez. E aí você vê, foi somente isso? Não. Porque o presidente Lula manifestou, por exemplo, que a expulsão da Venezuela dos representantes da ONU era uma coisa que teria que ver um pouquinho mais. O falecimento, que não é falecimento, imaginemos, é falecimento, a pessoa morreu, os motivos deverão ser investigados. Não, temos que ter mais informações. Ou seja, é uma questão de vaselina para um lado e agressão pelo outro. Não ajuda em nada a diplomacia brasileira. E, de novo, se é colocar ao Brasil na agenda internacional desse jeito, Deus nos ajude. Fala, Fábio Piperno. Não, em relação à nota aí do... Aqui, ó. Não perdoaremos nem esqueceremos. Em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, declarei ao presidente Lula que ele é uma persona não grata em Israel, até que ele se desculpe e reconsidere suas palavras. Eu acho que dificilmente, então, o Lula vai deixar de ser uma persona não grata em Israel, porque eu não vejo nenhuma disposição dele, do governo brasileiro, de se desculparem por conta disso. E muito provavelmente, eu acho que talvez o presidente Lula faça aí algum tipo de correção ao uso indevido do Holocausto nessa questão. Agora, em hipótese alguma, ele se desculparia com o governo de Israel. Fala, Vilela. Eu não vejo qual é a justificativa para não se desculpar. Eu acho que é racional. O Segré comentou muito bem isso, que muitas vezes, no calor do momento, na fala, às vezes acaba dando uma escorregada e esse tipo de coisa pode acontecer. Eu vejo talvez diante da repercussão, diante do quanto isso feriu o povo israelense, seria o mais correto, o mais adequado, o presidente da República se desculpar, sim, por essa fala que machuca tanto esse povo. Naturalmente, ele pode ter as opiniões e as posições políticas, geopolíticas, de eventualmente condenar a forma como Israel vem conduzindo o conflito com o grupo terrorista Hamas. Ele pode condenar, pode discutir, pode fazer comentários críticos, mas seria uma questão de hombridade, uma questão de fazer com que o Brasil, com que o Estado brasileiro reconhecesse o erro, reconhecesse a falha, que o presidente da República fizesse uma retificação com relação a esse ponto do Holocausto. Fala, Piperno. Repito o que eu disse antes, o uso indevido do Holocausto como comparação com qualquer fato
contemporâneo, ele é um equívoco, ponto. Agora, por mais equivocado que seja o comportamento, ou por mais equivocadas que fossem as declarações do presidente da República, elas são menos graves do que o que vem acontecendo lá, do que essa política de extermínio. Aliás, recomendo, inclusive, aos amigos que queiram também se informar melhor sobre o tema, hoje, jornais e portais da região, Al Jazeera, Arab News, por exemplo, noticiam que a ONU criticou hoje, inclusive, o governo de Israel, que está dificultando, que está impedindo a entrada de ajuda humanitária no país via Egito. Outra coisa, hoje também, aliás, ontem, há de novo um pleito em favor da Palestina em um dos tribunais internacionais aí da ONU, de novo acusando violação de direitos humanos. Fala, Segré. Quando Piperno menciona que a ONU está reclamando sobre uma questão, devemos lembrar que as investigações colocam um comprometimento muito sério de parte dos funcionários da ONU na faixa de Gaza também, né? Então, é uma situação em que quando você tem uma disputa de guerra, uma disputa armada, sobretudo porque tem de um lado um Estado, Israel, que deveria, sim, respeitar todos os protocolos internacionais em questões de guerra e de manter a vida daqueles que não têm participação direta. Mas, do outro lado, você tem o Hamas, que é uma agrupação terrorista em que, por exemplo, as diferenças entre um e o outro. O soldado de um Estado em guerra deve ir vestido como um soldado, para que as pessoas saibam que essa pessoa está involucrada diretamente numa questão de guerra. Na parte do Hamas, eles não usam isso. Eles se confundem com as pessoas, colocam crianças na frente. Então, nunca é permitido nem uma questão de dizer vamos deixar passar uma atitude que confronte os protocolos internacionais. Israel deve respeitar, mesmo que do outro lado tenha animais, e deverá ser avaliado e julgado pela história e pelas qualquer questão internacional. Mas não dá para comparar, Piperno. Eu não consigo entender a lógica de vocês quererem comparar uma coisa com a outra. Não, mas qual a lógica, o que está sendo comparado, Segré, aqui? Que você menciona como que é uma questão de genocídio, de não sei o que, na faixa de Gaza, pelas questões que faz Israel. A história deverá julgar, não poderá ser julgado o Hamas, porque Hamas não é Estado. Mas ninguém, veja, em momento algum se defende o Hamas. A gente fica até rouco de repetir isso. O Hamas é um grupo criminoso que perpetrou um terrível atentado terrorista. Ponto. Então, o Hamas não é faixa de Gaza, o Hamas não é a Palestina. O Hamas é um grupo que, obviamente, tem que ser combatido. Entra lá e combate o Hamas. Ninguém vai se opor a isso. Mas como que vai fazer? Então, vamos supor, você é primeiro-ministro de Israel. Como você combateria o Hamas? Qual seria a tua estratégia? Eu não sou primeiro-ministro de Israel, não tenho uma estratégia para combater o Hamas. Agora, certamente eu não mataria, por exemplo, 30 mil pessoas e milhares de crianças para isso. Outra coisa, e aí uma falha minha, eu quando falei, né, da informação da ONU, da acusação da ONU de que Israel estaria impedindo, dificultando a entrada de ajuda humanitária, até para que a gente não fique no campo do subjetivo, e aí está o meu erro, a ONU especificou, há um comboio, né, vários caminhões do lado do Egito e que não podem entrar em Rafah porque estão sendo impedidos por Israel. É a crítica que a ONU fez. Agora, eu quero colocar algo para vocês, né? Hoje, conversando com vários analistas e vendo muito também daquilo que foi trazido, né, em torno de críticas ao redor do que o presidente da República falou, muita gente disse, uma coisa um estudioso, um pesquisador, uma pessoa que avalia um lado ou outro lado, trazer uma crítica como essa, né? Embora ela fosse completamente incomparável em qualquer ocasião. A situação fica pior porque sai da boca de um presidente da República, então o tamanho muda, né? Isso fica muito maior, principalmente de um país que tem a tradição de manter a neutralidade em conflitos como esse, que mantém em outros casos e que neste, saindo da boca do presidente da República, a situação fica muito mais difícil de se administrar. Então eu queria entender de vocês que papel que vai ficar agora para as embaixadas, para os chanceleres, para o ministro das Relações Exteriores, para contornar
sem que haja um pedido de desculpa, que é o que as apurações mostram até agora, hein, Vilela? Olha, vai ser uma situação muito difícil, Evandro, porque a fala do presidente da República e o fato de, mesmo tendo a oportunidade de se retratar, não tendo feito a retratação, isso mostra realmente se tratar de um posicionamento oficial do Estado brasileiro. É o presidente da República que está falando. O presidente da República não é um comentarista, ele é uma autoridade que representa um Estado nacional. Nesse sentido, vale destacar, vale a gente também fazer um exercício de ponderação, de imaginar qual seria o posicionamento ou do presidente, do grupo político do presidente, daqueles que defendem a fala do presidente, se fosse uma outra autoridade que tivesse feito isso. Se fosse, por exemplo, Milei, presidente da Argentina, tivesse falado isso, qual teria sido o posicionamento do governo brasileiro? Se fosse o ex-presidente Bolsonaro, ex-presidente Temer, Fernando Henrique, qualquer outra autoridade, qual seria o posicionamento do atual presidente Lula? Então, é importante a gente analisar o que é um interesse político, um interesse de afinidade ideológica, daquilo que é o interesse do Estado brasileiro. E o interesse historicamente defendido pelo Estado brasileiro nunca foi o de botar mais fogo numa fogueira tão difícil como essa. O que sobra para as embaixadas agora, hein, Fábio Piperno? É claro que as embaixadas vão tentar, de alguma forma, minimizar esses atritos, né? E esse é realmente o trabalho delas. É óbvio que o Itamaraty deve, essa hora, estar trabalhando muito em cima dessa questão, até para, de alguma forma, normalizar as relações com Israel, ou pelo menos garantir um mínimo de civilidade nessas relações com o Estado de Israel. Agora, também tem uma coisa, apesar, né, de todo esse tsunami provocado pelas declarações do presidente Lula, a gente tem que lembrar uma outra coisa, é um pouco de mito, né? Essa história de que o Brasil sempre foi um Estado absolutamente imparcial, isento, equidistante de posicionamentos. Isso não foi bem, isso muitas vezes na história, em muitos períodos históricos, não foi bem assim, né? Segre, arremate. Quando você está do lado errado sempre, né? Porque não criticar a Venezuela, não criticar a Rússia, agora falar essas besteiras lamentáveis em relação à comparação do que acontece na faixa de Gaza com o Holocausto, sem fazer menção a um monte de outras coisas que se poderiam ter utilizado. Muitos outros exemplos que poderiam ter utilizado, não ir no meio, apertar o dedo na ferida de um povo que está sofrendo até hoje com essa história, com essa parte nefasta da história, não tem explicação, sinceramente não tem explicação. Eu imagino que daqui às próximas viagens que faz o presidente, mais de um assessor vai falar com a primeira-dama e falar, pelo amor de Deus, fale com o seu marido de ler. Somente ler. E olha como era claríssimo que alguma dessas coisas ia acontecer, que nós falamos sobre isso aqui. Falamos exatamente sobre isso. O medo dos assessores é o presidente sair do discurso porque ele pode falar qualquer coisa. E olha no que deu. Então, daqui para frente, quando tiver alguma reunião de presidentes, eu quero ver quantos vão ficar do lado de Lula para foto. Eu quero ver. Bom, se houver novas repercussões ao redor desse tema, a gente vai trazer para você aqui no 3 em 1 e analisar com os nossos comentaristas.